Olá, meu nome é Nelson Cavalcante e hoje nós vamos falar sobre notação científica. No meio de ciência e às vezes fora dela, em qualquer meio que você tenha algum tipo de medida, você acaba trabalhando com números muito grandes ou números muito pequenos, números que tenham muitas casas decimais, tá? Muitos algarismos para se representar, e mesmo que você não tenha tantos algarismos significativos, como por exemplo 0,0000042, números muito pequenos, tá? E a apresentação desse número e a forma de calcular com esses números fica um pouco complicada por causa dessa forma de representação. Então a notação científica ela vem para facilitar um pouco. Ela é uma forma de representar os seus números um pouquinho mais compacta e um pouquinho melhor para se trabalhar e um pouquinho melhor para se apresentar, tudo bem? Bom, o formato de um número em notação científica consiste sempre em ter uma potência de 10 multiplicada aqui, precedendo ele um número, tá? Que esse número sempre tem que ser racional, tá? E o módulo dele tem que estar entre 1 e 10. Lembrando que o módulo a gente não está levando em consideração o sinal, tá? A gente está falando apenas do valor sem considerar o sinal. Por exemplo, no caso, para a minha condição aqui entre 1 e 10, ele poderia ser 1,46. Sim, ele é maior do que 1, maior ou igual a 1, né? E ele é menor do que 10. Ele poderia ser 4,48, 7,747, tá? Desde que ele esteja entre 1 e 10. Lembrando que ele pode valer 1, mas ele não pode valer 10. E principalmente, também inclui aqui, no caso, os números negativos. Você poderia ter menos 3, alguma coisa, tudo bem? Desde que esse número o módulo dele esteja entre 1 e 10. Esse número a gente chama de mantissa, tá? Isso aqui é representado pela letra M. Então, a sua mantissa tem que pertencer também aos racionais, tá? Isso é um limitante importante. Você não pode ter como mantissa números irracionais, como o π, como raiz de 2, como raiz de 5, números que não são racionais, tudo bem? Bom, sempre vamos ter essa mantissa, vezes 10 elevado a uma potência. E essa potência, ela tem como condição pertencer aos inteiros, tá? Isso quer dizer o quê? Que ela pode ser 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Ela inclui o zero, mas ela exclui todos os números irracionais e também os números racionais, que seriam o quê? 1 meio, 3 meios, todos esses números que são frações, você não vai incluir, tudo bem? Bom, aqui eu trouxe alguns exemplos para, primeiramente, a gente ver se o número está ou não em notação científica. Nesse caso aqui, a gente vai marcar apenas os números que estão em notação científica. 1,2 vezes 10 à nona. Está em notação científica? Como eu posso saber se esse número está em notação científica? Eu vou olhar a mantissa, tá? E vou ver se ela atende a essa condição. Ela é um número racional e o módulo dela está entre 1 e 10. Então, até aqui, tudo bem. Vezes 10 elevado à nona. No caso, a potência do 10 é um número inteiro? No caso aqui é. Então, a gente tem que isso aqui, sim, está em notação científica. Nós temos agora aqui 3,456, tá? 3,456 vezes 10 a menos 6. Bom, 3,456 é um número menor que 10 e, no caso, maior do que 1. Então, por enquanto, a mantissa está atendendo a nossa condição. Vezes 10 elevado a menos 6. Menos 6 tem algum problema? Não, porque basta apenas ser inteiro. Ele pode ser negativo, tá? Então, aqui também está em notação científica. Esse número aqui, 0,45 vezes 10 a 2, tá? No caso, o 10 a 2 está tudo bem, porque o 2 é um número inteiro, então ele atende a nossa condição para a potência. Porém, o 0,45 não. O 0,45 é menor do que 1. Se ele é menor do que 1, ele não atende à nossa condição. Então, isso aqui não está em notação científica. Não vou marcar ele. Bom, 76,2 vezes 10 a menos 3. O 76,2, a mantissa desse número, no caso, é muito maior do que 10. Ele já não atende essa condição. E a potência também não é um número inteiro. Outro motivo pelo qual não atende a condição. Então, isso aqui não é uma representação em notação científica, tá? Não significa que esse número não existe, que você não possa trabalhar ou que isso aqui simplesmente esteja errado. Isso apenas não está em notação científica. Você pode trabalhar dessa forma, você vai ter cálculos que vão estar nessa forma, mas não é notação científica. Bom, aqui no caso, isso aqui está em notação científica. 5,06 ainda é menor do que 10, ainda é maior do que 1.
vezes 10 elevado a menos 2, como a gente já viu, menos 2 não tem nenhum problema, menos 2 ainda é um número inteiro. Então, não, essa aqui está em notação científica. E aqui no caso a gente tem raiz de 2 vezes 10 à quarta. O 10 à quarta, por ser uma potência aqui de um número inteiro, não tem problema, está tudo certo. Porém, o raiz de 2 é um número irracional. Ele não atende essa condição de que a mantissa tem que ser racional. Então, esse aqui não é notação científica, eu não vou marcar esse aqui. Bom, essa é a primeira forma de você conseguir visualizar como é um número em notação científica, tudo bem? Bom, agora eu trouxe aqui um exemplo, alguns exemplos de como que a gente faz a transformação de um número para notação científica, tá? Bom, lembrando que a notação científica sempre tem mantissa vezes uma potência de 10, ou 10 elevado a um certo expoente. Bom, aqui a primeira pergunta é como que a gente vai fazer a mantissa e como que a gente vai fazer o nosso expoente. A nossa mantissa a gente vai simplesmente andar com a vírgula, tá? E aqui eu botei um esquema para ajudar que isso já vai dizer o expoente. Quanto você andar com a vírgula vai dizer o expoente, ou seja, coloquei aqui alguns algarismos, tudo x, tá? Independente dos tipos de algarismos, e a gente vai ter o seguinte, quando a vírgula andar para a direita, tá? Quando você for obrigado a andar com a vírgula para a direita para a sua transformação, você vai subtrair um do seu expoente, ou seja, a sua potência no geral, né, a potência da notação científica vai tender a ficar, o expoente vai tender a ficar negativo. E à medida que você for andando para a esquerda, você vai tender a ficar positivo. Mas como assim andar para a esquerda, andar para a direita? Eu trouxe aqui um exemplo. Eu tenho esse número aqui, 478 centímetros. Você foi lá, fez uma medida de um comprimento, de uma porta, enfim, que deu 478 centímetros. Como que você vai andar com essa vírgula? Primeiro, nós temos que localizar a vírgula. Quando ela não está explícita, ela se localiza no final dos algarismos, tá? E eu tenho que andar com ela de forma que fique. Como que a mantissa é? Ela tem que estar entre 1 e 10. Ou seja, tem que ter um algarismo significativo, vírgula, os restos dos algarismos significativos. Então, eu vou trazer essa mantissa até ficar aqui, ó, apenas um número, no caso, só o 4. Eu vou andar com ela 1, 2 vezes. Isso vai me dizer que o número vai ficar 4,78. Pronto, já achei a minha mantissa. Eu já sei também que vai ser vezes 10 elevado a alguma potência. E qual vai ser essa potência? Eu andei 2 vezes para a esquerda, ou seja, eu somei 2 vezes. 1, 2. Eu somei 2 vezes essa potência, esse expoente, ou seja, vai ser 2. 4,78 vezes 10 elevado a 2 centímetros, tá? É muito importante eu manter a quantidade de algarismos significativos. Ou seja, esse número é o mesmo que esse, só que aqui eu estou em notação científica. Como que eu vou fazer essa mesma transformação aqui? Nesse caso, eu quero trazer a vírgula até aqui, até o primeiro algarismo significativo. Então, eu vou dar 1, 2 vezes. Então, também vai ficar 4,78. Olha, a mantissa é igual. Também vai ser vezes 10 elevado a alguma potência. Aqui eu andei 2 vezes, porém, como eu andei para a direita, eu vou ter menos 2 gramas. Olha como é que esses números, não só pelo fato da unidade, mas ficaram diferentes por causa da potência, tá? Mesmo que os dois fossem em centímetros. E esse tipo de transformação aqui. Aqui eu tenho 2 casos que são muito importantes para deixar claro a importância de algarismos significativos. Se eu andar com a vírgula 1, 2, 3 vezes, que é o que eu preciso para que ele fique como notação científica, eu vou parar a vírgula aqui, eu vou ficar com 4 vezes 10, andei para a direita 3 vezes, a menos 3 quilômetros. Tá? Agora eu vou fazer essa mesma transformação para esse número aqui, 0,00400. Eu vou andar com a vírgula 1, 2, 3. Por que eu não andei mais? Porque eu preciso que fique só no primeiro algarismo significativo, para que a mantissa fique entre 1 e 10. Então, eu vou ter 4,00 vezes 10 elevado a menos 3 quilômetros. Agora que entra a questão que é um pouco confusa, mas a gente tem que tentar não confundir essas situações. Quando eu tinha essa medida, 0,004 quilômetros, eu tinha uma medida que provavelmente foi feita durante a própria medição dela foi feita na ordem de metros, tá? 4 vezes 10 a menos 3 é da ordem de metros, 0,004
é da ordem de metros, ou seja, a maior precisão que ele tinha era de metros. Enquanto essa situação, quando ele tem esses 2 zeros a mais, por mais que em questão de puramente numeral, esses 2 zeros não tivessem algum valor, se você tivesse 100 unidades, apenas matematicamente fazendo conta, nesse caso físico, onde eu tenho a unidade, onde eu estou dizendo que isso é uma medida, esses 2 zeros indicam o quê? Indicam precisão na medida. Ou seja, eu tenho que colocar esses 2 zeros aqui, tá? Porque eles são algarismos significativos. Eles mostram a precisão da medida. E isso também vai mostrar o que vai acontecer ao contrário. Toda vez que você tiver um número com uma potência, aquilo ali já vai te dizer a precisão. Tudo bem? Bom, agora a gente vai ver como que a gente pode somar e subtrair esse tipo de notação científica. Bom, agora para somar e subtrair números, a gente tem que ter a potência, no caso da potência da notação científica, com o mesmo expoente, tá? Só é possível fazer essa soma ou subtração dessa forma. Eu vou mostrar aqui nesse primeiro caso. Vamos supor que eu tenha 1,23 vezes 10 ao quadrado mais 2,45 vezes 10 ao quadrado. Você vai apenas somar as duas mantiças, ou seja, 3 mais 5, 8, 2 mais 4, 6, a vírgula se mantém, exatamente como se fosse uma soma normal de números com vírgula, 1 mais 3, 1 mais 2, 3, vezes 10 ao quadrado, tá? Você mantém esse 10 ao quadrado, que ele aqui não vai se alterar nessa soma. Agora vamos olhar um caso onde não está com essa condição. Aqui, no caso, é uma subtração, mas o mais importante, as potências têm números diferentes. Os expoentes têm valores diferentes. Então, como é que eu faço isso? Eu não posso simplesmente subtrair as mantiças, isso é muito importante. Eu não posso subtrair os números. Eu tenho que primeiro transformar um deles de forma que ele fique nessa potência. Ou seja, eu vou pegar aqui, eu vou utilizar um caminho reverso do que a gente fez para transformar em notação científica. Eu vou pegar aqui um desses, aqui tem 10 a quarta, ou seja, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 10 vezes 10 4 vezes. Eu vou pegar um desses 10 e tirar ele daqui, para que isso caia por uma 10 a terceira. Ou seja, eu vou transformar isso aqui num 2,87 vezes 10 vezes 10 a terceira. Tudo bem? O que é 2,87 vezes 10? É a mesma coisa que 28,7 vezes 10 a terceira. Agora eu estou com o meu número na mesma potência de 10 que esse número de baixo. Então eu posso trazer ele para cá e eu vou ter menos 1,38 vezes 10 a terceira. Agora eu posso fazer essa subtração. E aqui entra um detalhe importante. Você vê que a quantidade de números significativos, ou seja, a precisão depois da vírgula, aqui ficou menor. Quando eu fizer essa precisão e eu supor que existe um zero aqui, esse número que eu encontrar não vai ser preciso. Mas mesmo assim, a gente faz a subtração. No caso, a gente pega aqui emprestado, fica 10, 10 menos 8, 2, 6 menos 3, 3, mantém a vírgula, 28 menos 1, 27 vezes 10 a terceira, não esquecendo da precisão. Esse 2 apareceu da subtração de um número que nós não tínhamos com precisão na medida anterior, ou seja, ele vai ter que ser tirado. A resposta correta vai ser 27,3 vezes 10 a terceira e a unidade que vier. Ou seja, eu tenho que tomar muito cuidado com essa questão de algarismos significativos. Agora vamos ver um pouquinho de multiplicação e divisão. Bom, agora a gente vai ver como que pode ter algum caso, eu trouxe aqui um exemplo um pouquinho mais trabalhado, de necessidade de multiplicação e divisão, necessidade de notação científica nessas contas. Eu tenho aqui um quadrado, um retângulo, aliás, que ele tem medidas de 12 e 20, e eu quero calcular a área desse retângulo. Ou seja, normalmente você simplesmente multiplicaria e você encontraria o resultado. Agora a gente vai ver como a gente faz isso com notação científica. Eu vou passar esse número para a notação científica. Como que ele ficaria? Eu andaria a vírgula uma única vez para a esquerda, que é 1,20 vezes 10 elevado, eu andei para a esquerda, ou seja, a 1. Tá? 1,20 vezes 10 elevado a 1. Essa é a forma dessa medida da base aqui desse retângulo.
E como que seria a altura com quem eu vou multiplicar para achar a área? Eu também tenho uma vírgula aqui, eu também vou andar para a esquerda uma vez, eu vou ficar com 2,0 vezes 10 a 1, tá? Centímetros. Né? Como que eu faço essa conta? Como que eu multiplico dois números em notação científica? Você multiplica a mantissa, tá? Ou seja, 2,0 vezes 1,2, 1,20, né? Daria 2,40. Toma cuidado com a notação, com algarismos significativos. Aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 2. Na multiplicação eu pego o número menos preciso, a quantidade de algarismos significativos menos precisos, ou seja, eu não posso ficar com 3 se a medida menos precisa tem 2, ou seja, esse zero não vai entrar, tá? Vezes 10, porque vai ter uma potência aqui, isso aqui vai ficar em notação científica. Porém, como que você faz a multiplicação dessas potências? Aqui as potências vão ser operadas. No caso aqui a gente vai ter 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a 1. Como você faz multiplicação de potência? Você mantém a base e soma os expoentes. Ou seja, 10 elevado a 2 centímetros quadrados, porque eu acabei multiplicando centímetro por centímetro, é a unidade de área, nesse caso aqui. Tá? Então, essa aqui vai ser a nossa resposta nesse caso. Agora, vamos olhar como que a gente pode ter um caso de divisão. Eu tenho uma barra, que ela tem 1 metro de altura, 144 metros de comprimento, tá? Ela não está em escala aqui. E aqui eu tenho uma seção, uma tira que tem 1 metro de altura, porém ela tem uma espessura de 0,00120 metros. Como que eu posso fazer essa divisão, tá? Bom, aqui no caso eu vou ter esse 144, que eu vou passar para a notação científica, lembrando, a vírgula está nessa posição, eu vou dar 1, 2 vezes para cá, eu vou ter 1,44 vezes 10 ao quadrado, divididos por essa medida daqui. Por quê? Como tem a mesma altura, quantas vezes essa tira cabe aqui, uma do lado da outra, vai ser exatamente a divisão, vai ser quantas vezes eu posso seccionar essa barra. Nesse caso aqui, quando eu dividir, eu vou dividir por esse número em notação científica. Eu vou andar com a vírgula 1, 2, 3 vezes para a direita agora, ou seja, 1,20 vezes 10 a menos 3. Tá? Essa vai ser a minha divisão. Nesse caso aqui, eu estou com os dois algarismos, os dois números com algarismos significativos, com a mesma quantidade de algarismos significativos. Então, eu não vou ter que me preocupar com isso. Mas se eu tivesse com um deles com menos algarismo significativo, eu ia utilizar essa medida, a menos precisa, para dizer quantos algarismos significativos eu ia ter no final. Então, aqui eu vou ter a divisão 1,44 dividido por 1,20 vai dar 1,20. Tá? Vezes 10 elevado... Como que a gente faz divisão de potência? A gente mantém a base e subtrai os expoentes, ou seja, esse primeiro expoente menos o segundo expoente, que é menos 3, ou seja, isso aqui vai me dar 2 mais 3, que vai me dar 5. Então, a minha potência vai ser 5. Como aqui no caso eu dividi metro por metro, isso aqui não vai ficar com nenhuma unidade, porque vai ser adimensional, é só uma quantidade de tiras que eu posso ter. Tudo bem? Bom, essa foi a nossa aula sobre notação científica e algumas operações. Até a próxima.